Olá, pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui em mais um módulo do curso de formação básica de políticas do mandato do professor Robério Paulino e também da corrente do PSOL Fortalecer. Já fizemos vários módulos, começamos com conceitos políticos básicos, tivemos também história do feminismo no Brasil e no mundo, Marx, sua vida e sua obra, tivemos a importância do tribuno popular, tivemos aí concepções de feminismo e vários outros, tivemos módulo especial, como foi a questão palestina, e hoje estamos aqui com mais um muito importante para a gente entender como funciona as crises que estamos vivendo, que é a questão da história do sindicalismo no Brasil, né? Então, para quem está assistindo aí na gravação pelo YouTube, a gente pede que você acesse o sininho nosso, né, ali, e se inscreva no nosso canal e também compartilhe pelo WhatsApp para as pessoas que você acha que possa se interessar, tá? Nós temos hoje aqui o professor Fabiano Stoiev, ele é professor de História na Rede Básica Municipal Estadual do Paraná, né? A gente já militou junto no movimento sindical, na PP Sindicato, e também é sindicalista e vai colocar para a gente aí toda essa problemática, trazendo a história do movimento sindical, mas depois a gente fazer um debate do que está acontecendo com o movimento sindical. Não é tudo tristeza, quero dizer para vocês que aqui eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte, no mandato do Robério. Hoje nós tivemos duas vitórias, uma pela manhã, a gente conseguiu o pagamento das férias dos terceirizados da garagem, né, os motoristas e também o pessoal do canteiro de obras, e olha que o canteiro de obras tem sindicato, né, a gente arriscando paralisar e tudo isso, então tem essa diferenciação do sindicato da iniciativa privada e do sindicato do sistema público, né? E também na parte da tarde, lá na Câmara, tivemos mais uma vitória que a Prefeitura retirou o projeto que colocava aí o fim da carreira dos professores e colocava uma outra carreira com um novo concurso público que tiraria tudo que a gente conquistou em tempos atrás diante de muitas lutas. Então, isso mostra que o sindicalismo ainda, o sindicato ainda é necessário e que a luta sindical é importante. Depois que o Stoiev fizer a apresentação dele, aí nós vamos abrir, vocês podem, através da mãozinha ou através do chat, colocar perguntas, comentários, aquilo que vocês acharem interessante, para a gente debater aqui, né, de maneira mais democrática possível. Então, Stoiev, a bola está com você. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, boa noite, pessoal. O Rodrigo me apresentou como sindicalista. No momento, não tenho mandato sindical. Gosto de dizer que sou um militante sindical, né? Não um sindicalista no sentido de ter um mandato. Mas sou um defensor, obviamente, da causa e da importância da luta sindical para a classe trabalhadora. E a gente vai falar um pouquinho dessa história, né, da classe trabalhadora no Brasil. Então, só apresentar aqui e para compartilhar uma apresentação com vocês, já para... Bom, vocês estão vendo aí a apresentação, né, gente? Isso, tá tudo certinho. Se tiver alguma falha no áudio, na imagem, por favor, me comunica, a gente vai ajeitando aqui, tá? Bom, então o tema de hoje é a história do sindicalismo no Brasil. E a gente vai começar lembrando alguns momentos dessa história do sindicalismo. Duas datas fundamentais para a história dos sindicatos no país. A primeira foto que vocês estão vendo, tá, é de 1917, a foto à esquerda, e a foto à direita, 100 anos depois, a foto de 2017. A foto à esquerda é a foto da greve geral de 1917,
E vocês estão vendo aí a manifestação em São Paulo, no enterro de um sapateiro de nome Martinez. Ele morreu, foi assassinado, né, num conflito com a polícia durante a greve, e esse é o cortejo do enterro dele, tá? E do outro lado, 2017, um movimento conhecido como Ocupa Brasília, uma imensa manifestação que reuniu mais de 200 mil pessoas contra a reforma trabalhista do governo Temer, tá? E eu pergunto a vocês que estão aí, gente, se alguém participou, tá? Não de 1917, né? Óbvio. Mas de 2017, gente, se alguém esteve presente nessa marcha, além de mim. Eu sei que o Rodrigo teve. Eu já vou falar que tive sim, estava lá. Alguém mais aí, gente, que participou? 2017? Então, quem participou em 2017 aí foi um momento histórico da classe, da luta da classe trabalhadora, bastante importante esse ato, né? A despeito do resultado, que é um resultado contrário, né, à nossa mobilização. Mas foi um ato, um movimento bastante importante naquele período, tá? Então, vamos seguir e entender primeiro uma definição, né, do que é o sindicalismo, tá? A gente pode entender o sindicalismo como ações coletivas para proteger e melhorar o nível de vida por parte de indivíduos que vendem a sua força de trabalho. Essa definição está presente no dicionário de política, feita por Norbert Bobbio, ele coordena, né, os trabalhos, tá? Então, aqui fica claro, tá, que o sindicalismo não se prende necessariamente às instituições. Lógico, o sindicalismo se institucionaliza em organizações que nós chamamos sindicatos, mas abrange, mesmo quando você não está, quando você não existe a instituição o sindicato, isso não significa que não possa ter uma luta sindical. Tá? A luta sindical é toda ação coletiva para proteger e melhorar o nível de vida daqueles que vendem a sua força de trabalho, da classe trabalhadora. Israelense também exigiu que Guterres se desculpasse. Tem um áudio aberto, gente? Estou tentando desativar aqui. Estou tentando aqui, não estou conseguindo. Curso de ontem. Para mim aparece como desativado, mas continua só um pouquinho, tá? Opa, beleza. Tá? Bom, contando rapidamente a história do sindicalismo no mundo no século XIX. Tá? O sindicalismo, a luta sindical, ela vai aparecer exatamente no momento em que você tem a mudança, né, de um capitalismo, que era um capitalismo mercantil, aquele capitalismo das grandes navegações do século XVI, do século XVII, do século XVIII, e ele se transforma num capitalismo industrial. A questão da exploração, ela sai das relações comerciais de mercado e ela se instaura na produção exatamente. Por isso, o capitalismo industrial é o capitalismo que nos interessa aqui, o capitalismo do século XIX, o capitalismo da Revolução Industrial, o capitalismo do surgimento da fábrica, da maquinofatura, do uso das máquinas. É desse capitalismo, em particular, que eu quero chamar a atenção. E por que, a partir dele, que nós temos a luta sindical? Porque é com ele, é com as relações capitalistas desse capitalismo industrial, que começam a se espalhar pelo mundo a partir da Europa, que nós temos a formação de uma classe trabalhadora tipicamente capitalista. Tá? Esse capitalismo industrial, ele faz uma cisão, ele faz uma separação entre o capital e o trabalho. Primeiro, liberta aqueles que trabalham, tá, de toda forma de trabalho compulsório. Essa é uma obra, né, do processo de implementação das relações capitalistas. A superação, tá, das relações de trabalhos compulsórias, a criação de um trabalhador livre. O que é trabalho compulsório? A escravidão e a servidão. A escravidão e a servidão não são mais as formas de exploração hegemônica, dominante na sociedade capitalista. Elas permanecem, existem, inclusive são exploradas pelo capitalismo.
inclusive pelo capitalismo contemporâneo, mas, no entanto, não são elas as formas dominantes de relações de trabalho. Tá? A forma dominante de relação de trabalho é o assalariamento, tá, de trabalhadores que são livres, que não são obrigados mais a trabalharem para um senhor através de processos de violência, por exemplo. Tá? Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa está livre de um trabalho obrigado, como eram os servos da Idade Média, como eram as pessoas escravizadas, essa classe trabalhadora capitalista, ela também foi despossuída do acesso aos meios de produção. Ela não tem acesso aos meios de produção, ela não tem acesso ao capital. Sejam as máquinas, sejam as ferramentas, seja a terra, tá? Ela foi retirada do acesso a isso. Ela não tem propriedade, a não ser o seu próprio corpo. Essa é a característica da classe trabalhadora nas relações capitalistas. E essa classe que começa a se formar na Inglaterra, ela vai procurar resistir à exploração capitalista, seja através de movimentos como o ludismo, um movimento que na época propôs, né, a quebra das máquinas na intenção de preservar os empregos, seja através do cartismo, um movimento político de reivindicação junto ao parlamento, junto à monarquia inglesa, na época, no século XIX, exigindo direitos políticos para essa classe trabalhadora, o direito do voto, mas também o direito de se organizar sindicalmente, o direito de fazer greves. E a classe trabalhadora na Inglaterra, ela começa a se organizar através de associações de mútua ajuda, e que vão se desenvolvendo ao longo das décadas, no século XIX, e formando os sindicatos, como a gente conhece hoje em dia, né? As trade unions inglesas, né? A formação dos sindicatos na Inglaterra. E de lá da Inglaterra, elas se espalham para os outros países, conforme também as relações capitalistas vão se desenvolvendo mundialmente. E é no século XIX que começam a aparecer, no campo da classe trabalhadora, das organizações de defesa dos trabalhadores, concepções sobre qual é a função do sindicato. Tá? De um lado, você tem, por exemplo, o trade unionismo ou o reformismo típico da Inglaterra, que vai defender que a luta sindical é exclusivamente econômica. Os trabalhadores têm que se organizar, têm que fazer greves, suas mobilizações, mas uma luta estritamente econômica, evitando a luta política. Os trabalhadores não devem lutar contra o sistema ou pela derrubada do sistema, devem lutar para a melhoria das suas condições de vida somente. Luta salarial, luta por melhoria nas condições de trabalho. Um outro movimento, tá, vai defender uma ideia do anarquismo revolucionário, tá, em que não basta você fazer lutas econômicas, lutas para melhorar o nível de vida, porque as relações capitalistas é que são um problema. Você precisa superá-las. E, para isso, você precisa derrubar as relações capitalistas e o Estado capitalista. O movimento anarquista foi muito forte no século XIX, e ele propõe que, através da greve geral, da organização dos trabalhadores e das greves de trabalhadores, você possa derrubar o sistema, tanto político quanto as relações de produção, tanto o Estado quanto as relações de exploração capitalista. Você tem que derrubar todo um sistema para constituir uma nova sociedade, uma sociedade transformada. Você também teve aqueles que defenderam a ideia de um socialismo cristão. A Igreja Católica, preocupada com os conflitos cada vez maiores entre capital, empresários e trabalhadores, vai propor soluções de conciliação entre capital e trabalho. Tá? Do outro lado, nós também temos, né, o movimento socialista ou comunista, tá, que vai entender que é preciso transformar a sociedade. Mas você não vai fazer essa transformação com a derrubada abrupta do Estado. Pelo contrário, você precisa que a classe trabalhadora se organize primeiro para tomar o Estado, transformar o Estado no Estado operário, e assim você poder construir no futuro uma sociedade comunista, uma sociedade igualitária. Essas ideias socialistas, comunistas, tá, dão ao sindicato um papel.
O papel do sindicato não é necessariamente revolucionário, ele não fará a revolução. Quem faz a revolução é o partido político, é a organização política. Mas o sindicato, ele, por suas características de organizar categorias em defesa dos seus interesses imediatos, na luta econômica contra o capitalismo, esses sindicatos são uma escola para a revolução. Eles têm um caráter educativo, tá? Participando da luta sindical e da luta por melhoria de salário e de condições de trabalho, esses trabalhadores tomam consciência dos conflitos do capitalismo e, tomando essa consciência, se preparam para a luta contra o próprio capitalismo. Atenção, né? O Lenin, que faz essas definições, né, que é uma das pessoas que colabora para as definições do que é sindicalismo dentro do campo do socialismo, do comunismo, ele também chama por caráter ambíguo dos sindicatos. Os sindicatos, para ele, ao mesmo tempo que podem ser uma escola para preparar pessoas para uma revolução, pode ser também uma escola para preparar as pessoas para a corrupção. Corrupção no sentido das pessoas aceitarem o sistema, aceitarem as regras e passarem, inclusive, a defender o sistema. Tá? O sindicalismo também pode corromper as pessoas, sobretudo a vanguarda, né? As lideranças sindicais podem ser corrompidas para manter tudo dentro da regra, do funcionamento dentro da regra. Outros movimentos, outras concepções sindicais um pouco mais recentes, né, que se desenvolveram no século XX, sobretudo, tá, estão aqui apresentadas também. Primeiro, você tem as ideias da social-democracia, que propõem, por exemplo, um conjunto de reformas capazes de avançar os direitos da classe trabalhadora a um ponto da classe trabalhadora tomar o Estado, mas não através de um processo revolucionário, através de um processo dentro da lei, da ordem, através das eleições e ganhos, né, de partidos políticos que representam interesses da classe trabalhadora. Então, os sindicatos impulsionando esses partidos de uma forma legal, dentro das regras de uma democracia liberal, de uma democracia burguesa, seria possível tomar o Estado de alguma forma e emancipar o Estado das relações capitalistas, né? Essa perspectiva reformista da social-democracia, tá? Por outro lado, você também teve, no século XX, a emergência de uma ideia sindical dentro do fascismo, o sindicalismo corporativista do fascismo, tá? Então, o Mussolini vai formular essa ideia dizendo que o sindicato tem que agir como uma espécie de órgão do Estado. Tá? O sindicato é parte da estrutura de um Estado nacional forte e ao qual esse sindicato deve se submeter, deve fazer parte desse corpo e deve estar submetido aos interesses de um Estado nacional fortalecido. Tá? É a ideia do fascismo corporativo em relação ao sindicato. E, por último, nós temos a emergência aí de um sindicalismo liberal ou neoliberal, tá? Um sindicalismo que vai defender, bem mais recente, mais do final do século XX, um sindicalismo que vai defender que as mudanças que ocorrem no capitalismo podem favorecer o trabalho, a flexibilização, as relações flexíveis, os novos modos de produção, obrigam os trabalhadores a se renderem a isso, né, a respeitarem o lucro do patrão, né, e jogarem o jogo do liberalismo, né, da desregulamentação. E dentro da desregulamentação, procurar vantagens. Tá? É um sindicalismo de corte neoliberal, vamos chamá-lo dessa forma. Bom, e o Brasil? A história do sindicalismo no Brasil vai apresentar essas concepções, elas estarão presentes no processo, né, de formação da classe trabalhadora e da luta sindical no Brasil, nas seguintes fases aí que eu estou propondo a gente passar aqui rapidamente por elas. Primeira fase, a do século XIX a 1930, a fase de agitação sindical. De 1930 a 1945, um processo de institucionalização do sindicalismo no Brasil. De 1945 a 64, um período que eu chamei aqui de um tempo de mobilização. De 1964 a 1990,
ditadura militar brasileira, o período de resistência e redemocratização. E de 1990 até os dias de hoje, o período que eu vou chamar assim de fragmentação do sindicalismo no Brasil. Vamos lá, então, ao início da luta sindical no Brasil. Bom, a luta sindical no Brasil começa, né, com o fim, né, do escravismo, das relações escravistas que nós tínhamos ali no século XIX, tá? E a passagem para um trabalho livre. Isso não se faz imediatamente, se faz gradualmente, se faz com a implementação das leis de terras em 1950, uma lei que tem como tarefa despossuir, né, as pessoas, a classe, os trabalhadores, né, as pessoas que viviam do seu trabalho, despossuí-las do acesso à terra, a lei de terras de 1850, mas também, né, a questão do fim, né, longo, demorado, né, gradual ali, e com bastante resistência por parte dos proprietários, o final da escravização no Brasil. Tá? Bom, o Brasil, nesse momento, é um país agroexportador, mas já começa a experimentar um desenvolvimento de uma industrialização voltada para a produção de bens de consumo dos brasileiros nos centros urbanos, mas também para o mundo rural. Tá? Então, começa um processo de urbanização do país. E vai se formando uma classe trabalhadora brasileira que é composta, tá, por pessoas, né, dessa formação luso-brasileira, tá, por pessoas egressas, né, das relações escravistas, pessoas que foram libertas, por afrodescendentes, né, população africana trazida, realocada, essas pessoas vão compor a classe trabalhadora brasileira e também, no final do século XIX, uma grande entrada de população de imigrantes, principalmente das regiões pobres, empobrecidas, tá, da Europa. Então, você tem esses diferentes grupos, né, que vão compor a classe trabalhadora brasileira. E ela começa a se organizar nas cidades, né, nas primeiras fábricas, nas lutas, né, que vão se organizando nessas fábricas, tá, nas fábricas, no comércio, né, na vida urbana brasileira, você começa a ter a greve, né, que começa a despontar no Brasil. Mas o grande momento desse período é a greve geral de 1917. Vamos lembrar que em 1914 acontece uma Primeira Guerra Mundial, e essa guerra impacta muito os preços dos produtos e o acesso a determinados produtos, o que vai levar a uma reação da classe trabalhadora contra a carestia que estavam vivendo ali, resultado da guerra. Os salários não alcançavam comprar produtos faltavam. Então, essa situação de carestia, além, obviamente, né, de um período em que não existe uma legislação trabalhista, você não tem nada parecido com leis trabalhistas nesse período, as relações de trabalho eram estabelecidas por regras dentro das fábricas, as jornadas de trabalho eram imensas, não havia nenhum direito trabalhista de férias, de afastamento do trabalho, seja por invalidez, seja por doença, seja por questão de idade, aposentadoria, não havia absolutamente nenhuma lei de segurança social, de seguridade social trabalhista nesse período. Você recebia enquanto trabalhava e recebia mal. Tá? Isso vai eclodir em movimentos grevistas, mas sobretudo na greve de 1917, que começa no setor têxtil em São Paulo, mas vai se espalhar rapidamente pelas grandes capitais brasileiras. Tá? A reação do Estado em relação à greve é uma reação de polícia. Como se dizia na época, a questão social, a questão da classe trabalhadora era uma questão a ser resolvida pela polícia e pela repressão. E essa é a medida, né, que empresários e o Estado vai tentar resolver a situação, né? A repressão, a greve, a proibição, a repressão violenta, a greve que resultou na morte, né, por exemplo, do sapateiro, da Martinezzi, que vai, ao contrário, vai aumentar a militância pela greve, quanto também as extradições depois, né, as lideranças identificadas, muitos deles imigrantes, né, de fora do país,
eles são identificados, sobretudo italianos, espanhóis, eles são identificados e enviados de novo para os seus países de origem, porque eram estrangeiros dentro do país envolvidos em greves, em mobilizações que o Estado considerava ilegais à época. Apesar dessa repressão toda, a greve de 1917 resultou em algumas conquistas salariais e também nas primeiras legislações trabalhistas do Brasil, legislações que procuravam proteger da exploração, principalmente no horário noturno, crianças, o trabalho infantil, mas também o trabalho das mulheres nessas fábricas. Procurou criar algumas primeiras regulamentações para evitar a exploração no período noturno. Tá? E é nesse processo de luta que a classe trabalhadora brasileira começa a se organizar, a se institucionalizar. Começou com as associações que a gente chama de mutualistas, ou associações beneficentes, né? Que eram associações que promoviam festas, clubes, associações que eram esportivas, mas associações também de previdência, que procuravam, né, construir uma previdência entre eles, associações de compra coletiva, associações de todo tipo que vocês possam imaginar, mas elas vão se desenvolvendo para além do atendimento social básico dos trabalhadores, das trabalhadoras, elas se desenvolvem em organizações de luta de defesa desses trabalhadores em greve. É o surgimento dos chamados sindicatos livres, tá, no Brasil, nesse período. Tá? E é um período em que a concepção anarquista, essa concepção revolucionária, que quer derrubar, que quer não apenas a melhoria dos níveis de vida, mas entende que para melhorar o nível de vida é preciso derrubar as relações capitalistas, mas também o Estado capitalista, essa concepção revolucionária e dessas agitações trabalhistas no final do século XIX e início do século XX. Tá? Ela que tinha, eram os anarquistas que tinham introduzido, né, no Brasil as organizações de congressos operários de 1906, 1912, 1913, tá? Mas não eram os únicos. Você também tinha concepções reformistas e do socialismo cristão, tá? Por exemplo, na organização de um congresso trabalhista em 1912, e você tem, após a greve de 1917, que também foi o ano da Revolução Russa de 1917, a partir da greve geral, depois dela, você tem a ascensão entre os trabalhadores de um movimento comunista também, de concepções comunistas em relação ao dentro dos sindicatos. Em 1922 vai se fundar, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro. De 1930 a 1945, nós temos um processo de institucionalização. No Brasil, isso corresponde à nossa era Vargas, tá? Em que Getúlio Vargas, através de um golpe de Estado, chega ao poder e vai governar o Brasil durante cerca de 15 anos. Ele vai aplicar uma política para superar aquele Estado agrário exportador brasileiro, ele vai procurar usar os recursos do Estado para implementar uma industrialização no país, acelerar o processo de industrialização do país através de recursos do Estado. É o que a gente chama de um nacionalismo econômico, tá? E é um nacionalismo econômico, esse viés industrializador, estatizante, que o Getúlio Vargas imprime ao país, vai acelerar já o processo de êxodo rural, da migração do campo para os grandes centros urbanos, e a formação, o aumento da população urbana e da classe trabalhadora urbana faz com que Getúlio Vargas, percebendo o potencial político dessa classe, né, que estava organizando greves nos grandes centros, ele vai procurar se aproximar, procurar capturar essa classe trabalhadora através de uma política conhecida como trabalhismo, um conjunto de medidas que procuram aproximar o poder, né, no caso, o governo Getúlio Vargas, da classe trabalhadora em ascensão, em crescimento demográfico, né, no Brasil nesse momento. Tá? As lutas do período envolvem, evidentemente, tá, a luta contra o fascismo, tá, além da luta contra as explorações do capital, a luta contra o fascismo. O fascismo é um fenômeno que está se desenvolvendo na Europa, em 1930, 1920, 1930, está se desenvolvendo lá, mas que no Brasil também começa a encontrar voz, eco.
no Brasil vai aparecer um partido fascista chamado o integralismo, tá? A Ação Integralista Brasileira. E esse fascismo tupiniquim procura, inclusive, se aproximar das organizações trabalhadoras, procura ter um sindicalismo fascista dentro do país. Ao mesmo tempo, nós temos, por conta do governo Vargas, nós temos uma forte repressão estatal aos comunistas, à esquerda brasileira nesse período. Vargas não apenas quer se aproximar da classe trabalhadora, mas quer afastar da liderança da classe trabalhadora os elementos de esquerda, revolucionárias, socialistas, comunistas, que tinham ganhado espaço, né, nos sindicatos, nas organizações de trabalhadores nesse momento. Vamos lembrar que a implementação do Estado Novo, a ditadura getulista propriamente, né, a tentativa também dos comunistas, né, a chamada intentona de 35, isso tudo vai deixar o ambiente bastante fechado, bastante violento em relação às organizações de esquerda. Tá? Mas, posteriormente, durante a ditadura, Vargas, o Brasil vai acabar entrando na Segunda Guerra Mundial. E vai entrar na Segunda Guerra Mundial, apesar das tendências fascistas do governo Vargas, o Brasil vai entrar na guerra contra o fascismo, o que vai levar, a partir dali, da entrada do Brasil na guerra, uma reaproximação de setores da esquerda brasileira, notadamente o PCB, do próprio governo Vargas, tá? Por conta da posição do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em relação à organização, o Vargas, não apenas ele vai procurar se aproximar da classe trabalhadora através das políticas do trabalhismo, que implica no atendimento de demandas dessa classe trabalhadora. Então, durante essa era Vargas entende, né, a pauta das reivindicações e procura fazer uma concessão a partir do Estado de direitos que a classe trabalhadora já lutava, né, já faziam parte da pauta de reivindicação, as 8 horas, a Previdência, as férias, tá? O que a gente chama de CLT, né, consolidação das leis trabalhistas. Não só ele vai fazer isso, mas ele vai procurar também organizar institucionalmente, tá, o movimento sindical brasileiro. Ele vai, durante a ditadura, durante a era Vargas, ele vai implementar um conjunto de legislação que procura organizar a formação dos sindicatos no país. E é uma concepção corporativa, de viés fascista, que ele acaba implementando no Brasil nesse momento. E vai dar à estrutura sindical brasileira 3 características bastante perversas aí. Primeiro, né, o surgimento de um Ministério do Trabalho que controla os sindicatos, tá, através da carta sindical. Um movimento sindical que se organiza através da unicidade sindical, um único sindicato por categoria, e geralmente de base municipal, base estadual, né? Tem uma organização geográfica, né, da organização do sindicato brasileiro, mas, sobretudo, de base municipal. E a implementação de um imposto sindical para a manutenção desse sindicalismo. Tá? Essa estrutura corporativa do sindicato proposto na era Vargas, implementado nessa era Vargas, é que vai dar origem ao que a gente chama de um sindicalismo pelego. Tá? De 45 a 64, o Brasil sai da era Vargas, se encerra a ditadura e começa um período conhecido como o período democrático ou período populista, como alguns gostam de chamar. Tá? Nesse período democrático ou populista, o Brasil vai passar por uma série de experiências políticas, econômicas, que vão da austeridade, por exemplo, o governo Dutra e alguns momentos do governo Jânio Quadros, políticas liberais de austeridade, mas também políticas de nacionalismo econômico, tal como o governo Getúlio Vargas, eleito depois nesse período democraticamente, e o próprio João Goulart, no finalzinho ali do governo João Goulart, quanto políticas de desenvolvimentismo, que caracterizou sobretudo o governo JK. Tá? E essa política de desenvolvimentismo vai promover no país uma expansão acelerada das relações capitalistas. JK vai atrair para o Brasil as multinacionais, as montadoras de veículos, né, o setor automobilístico,
automobilista e vai implementar, de fato, no Brasil, o que a gente chama de o Fordismo. Já existia em fábricas brasileiras essa organização chamada Fordismo, né, de organização em máquinas, tá? Da produção em máquinas, do estabelecimento, né, da linha de produção, da administração e da divisão das tarefas dentro de uma fábrica. O Fordismo, mas ele vai ganhar corpo, né, ele vai ganhar volume, importância. Essas relações é exatamente com a introdução das grandes empresas automobilistas, montadoras, as multinacionais no Brasil, no governo JK. Tá? E vai acelerar ainda mais as desigualdades regionais e o êxodo rural brasileiro. Sobretudo, né, aumentando o número de imigrantes nordestinos para a região sudeste, que foi a região beneficiada com grandes investimentos para o desenvolvimento daquela região. Do ponto de vista político, da luta, é o período da Guerra Fria, tá? Do começo ali da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, uma polarização política que atinge também o Brasil. Tá? E o movimento sindical é sensível a essa polarização. Em 1946, por exemplo, nós tivemos uma greve importante no Porto de Santos, em que o pessoal se recusou a abastecer um navio espanhol, porque o navio espanhol, a Segunda Guerra Mundial havia terminado com a vitória contra o fascismo, contra o nazifascismo. No entanto, havia ditaduras, como a ditadura espanhola, que tinham ainda, né, expressão ali fascista dentro da ditadura franquista, era uma ditadura fascista, e aí, então, grevistas no Brasil, em 1946, se recusam a abastecer navios espanhóis exatamente para prejudicar, tá, a Espanha, um Estado fascista que ainda permanecia na Europa. Em 59 e 60, as políticas de austeridade, tá, o desenvolvimentismo, também gerou processos de inflação, tá, e que acabam minando um pouco as condições salariais dos trabalhadores brasileiros. E por isso greves também nesse período de 59, 60, 61, já durante o governo Jânio Quadros. E, ao mesmo tempo, uma grande mobilização no final do período pelas chamadas reformas de base, um grande apoio popular dos setores sindicais brasileiros em torno de reformas que João Goulart pretendia fazer, tá, antes ali do golpe civil-militar que encerrou o seu mandato, tá, as chamadas reformas de base, que incluíam reforma trabalhista, tá, reformas na estrutura sindical, reformas nas questões salariais, a discussão sobre a estabilidade de emprego no setor privado faziam parte desse contexto das reformas de base. E é nesse período, tá, que nós temos algumas mudanças aí nas organizações da classe trabalhadora brasileira. Você tem, tá, por conta daquela característica corporativista, né, que Getúlio Vargas acabou estruturando as relações dos sindicatos no Brasil, um partido, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, um partido criado pelo Vargas, nesse período de 45 em diante, o PTB vai acabar ganhando bastante espaço, né, dentro da organização sindical brasileira. Ele tem concepções bastante reformistas, defende, em boa medida, o corporativismo implementado pelo Getúlio Vargas, tá? E esse PTB é bastante influente na classe trabalhadora nesse período, tá? Por conta do seu vínculo com o trabalhismo do Getúlio Vargas. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, apesar de ser um período supostamente democrático, o Partido Comunista Brasileiro é mantido na ilegalidade, mas também, além de ser mantido na ilegalidade, ele passa por problemas internos. Nós temos o final do stalinismo, tá? Nós temos o final do stalinismo nesse momento e as denúncias contra os crimes de Stalin, né, em 54 em diante. Então, o PCB também passa por cisões internas. E elas se expressam ali no começo da década de 60, uma diversidade de organizações de esquerda. É a POLOP, que aparece em 1961, o PCdoB, em 1962, a Ação Popular, que são católicos de esquerda, em 1962, o Movimento Renovador Sindical. Então, você tem uma diversidade no campo, né,
das organizações sindicais influenciados mais pela esquerda, você tem uma ampliação aí da diversidade de ideias e de concepções. Ao mesmo tempo, há um grande esforço de construção de unidade da classe trabalhadora, nesse período democrático. Há organizações intersindicais, congressos, eventos, que procuram reunir sindicatos, e há, inclusive, a formação de um Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, em 1962, que vai procurar unir diferentes sindicatos na defesa das reformas de base do João Goulart. Só que essas reformas de base, que seriam reformas progressistas, acabam sofrendo, naquele contexto de Guerra Fria, a intervenção dos militares, o golpe civil-militar de 1964. E aí nós temos uma nova fase. Tá? Os militares, agora no poder, vão aplicar uma política de desenvolvimento, do desenvolvimentismo, eles pegam aquele modelo desenvolvido por Juscelino Kubitschek e continuam implementando grandes investimentos estatais, apoio à presença das multinacionais no país, a aceleração, né, do êxodo rural, tá? Mas agora com uma nova combinação, a repressão e o arroxo salarial, tá? A manutenção por parte de políticas do Estado, do salário pago à classe trabalhadora brasileira a níveis muito baixos. Tá? O que vai determinar uma série de lutas, então, dessa classe trabalhadora contra esse arroxo salarial. Apesar da ditadura civil-militar impor todo um processo, todo um conjunto legal, né, da época, né, dentro das leis da ditadura militar, tá, de repressão da classe trabalhadora, seja colocando os líderes sindicais sobre a tutela, sobre a ordem, né, sobre a vigilância da segurança nacional, sobre a censura e, principalmente, com o uso recorrente da intervenção nos sindicatos, na destituição de diretorias. Tá? Um instrumento usado de forma veemente ali durante a ditadura militar. Ainda assim, os trabalhadores resistiram até onde podiam, como na greve de 1968 da Belgo Mineira e de Osasco. Só que a resposta do governo a partir de 68 foi um recrudescimento, né, do regime. É o ato institucional número 5 e os outros atos institucionais que seguiram depois, que fecham ainda mais o regime e perseguem intensamente a classe trabalhadora. É um refluxo da classe. A agitação, a luta sindical vai refluir bastante nos períodos seguintes, nos anos de chumbo, mas ela vai dar sinais de vida no final, ali em 78, após as crises econômicas do petróleo, crise econômica da dívida. Essas crises abalam o projeto econômico, né, da ditadura militar, aumentam a insatisfação e a população volta a se manifestar contra a ditadura, principalmente a partir de 78. Nós temos uma greve da Saab-Scania em 78 e as grandes greves dos metalúrgicos do ABC a partir de 79. É uma greve contra o arroxo salarial, pela retomada da democracia, mas também é uma greve política, uma greve que exige a retomada da democracia. Então, o movimento sindical brasileiro sai para além das lutas econômicas, ela invade o campo e o terreno da luta política, de contestação do regime militar e a exigência da redemocratização, que vai impulsionar, né, a redemocratização mesmo do país, posteriormente, as diretas já, e o processo de abertura, né, da passagem do governo, do regime militar, para o poder civil posteriormente. Grandes greves gerais vão se organizar na década de 80, tanto no final da ditadura, quanto nos governos democráticos que assumiram ali posteriormente, por conta dos diferentes planos econômicos que tentavam vencer a inflação, mas acabavam prejudicando sempre a classe trabalhadora. Diversos planos econômicos mobilizaram diferentes greves gerais. A greve geral de 83, de 86, de 87 e de 89. E é nesse contexto de grande agitação política, tá, de 78 em diante, que nós temos o surgimento do que a gente chama de um novo sindicalismo. Pessoas egressas daquele sindicalismo pelego, tá, mas também figuras egressas ali, né, de uma renovação, né, no campo da própria esquerda, da luta sindical da própria esquerda, vão dar origem ao chamado novo sindicalismo,
que vai se consolidar em duas instituições importantes. Primeiro, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Central Sindical Brasileira, e depois um partido, depois não, né? O PT surgiu até antes, né? Um partido da classe trabalhadora, o PT, tá? Que procura superar os limites e as questões ali do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e do PTB. Então, você tem um surgimento de um novo partido, o PT, tá? Que vai se propor, né, a ser, né, e sobretudo a CUT, né, vai se caracterizar no período por um chamado sindicalismo combativo, tá? Um sindicalismo que apostava na greve, que apostava na mobilização, que tensionava por uma mudança na estrutura sindical brasileira num sentido democrático e popular. Ela tensionava por isso, contra aquela estrutura corporativa herdada desde os tempos de Getúlio Vargas, tá? A discussão é, mas qual a característica desse sindicalismo cutista? Alguns vão advogar que é um sindicalismo socialista, né? Talvez a concepção social-democrata se caracterize melhor o que era esse cutismo ali no começo dos anos 80, né? Final de 70, começo dos anos 80, o que era esse cutismo? Uma concepção social-democrática, a ideia, né, de você, através do respeito à ordem, né, e à legalidade, você ir avançando pouco a pouco numa reforma do Estado, tá? Favorecendo aí a classe trabalhadora, né, até de um viés supostamente ali socializante da sociedade, tá? Então, essa é a característica aí desse cutismo, dessa militância sindical. Só que em 1990 em diante, as coisas mudam, tá? Nós temos, a partir da eleição do Collor de Mello, claramente, depois com Fernando Henrique Cardoso, a implementação de uma reforma dentro do capitalismo mundial, tá? Que já vinha dando o ar da graça, né, ou da desgraça na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, governo Reagan, governo Thatcher, e que se implementam no Brasil a partir de 1990. É o chamado neoliberalismo, um rearranjo das relações entre os países, tá? Um rearranjo das relações de produção dentro do capitalismo, a inserção do Brasil na ordem mundial, tá? Através da globalização em redes produtivas, né? E o Brasil vai se inserir vai procurar uma reinserção nesse mercado mundial, tá? E que inclui processos como a privatização das empresas estatais, um processo que o Brasil, nessa reorganização do Brasil nas relações capitalistas mundiais, implicou e tem implicado no processo de desindustrialização do país e da expansão do desemprego também, que atinge fortemente a classe trabalhadora, reconfigura a classe trabalhadora, a implementação também de um modo flexível de produção, substituindo o Fordismo, tá, que garantia alguns níveis de estabilidade. Você agora tem modos flexíveis que são bastante instáveis, é o chamado toyotismo, inspirado nos processos de produção da fábrica Toyota japonesa, e que começam a se implementar por todo o mundo, tá? E esse modo flexível de produção pressupõe a precarização das relações de trabalho, com a precarização do uso e desuso da mão de obra, tá? Conforme os fluxos e refluxos ali da economia capitalista, tá? Você vai empregar e desempregar pessoas na velocidade com que o capital também se movimenta. E como é que você vai fazer essa precarização? Aí processos que todos nós conhecemos bem, as terceirizações, o avanço das relações informais de trabalho, tá? A pejotização do trabalhador, a transformação dele em MEI, os processos de implementação de tecnologias de plataforma, que impõem o que a gente chama hoje de uberização, e a ideologia do empreendedorismo. Nesse momento, a classe trabalhadora luta, né? É uma luta, e a gente vê nesse período de 90 para cá, a luta sindical brasileira envolvida na defesa dos direitos previdenciários, constantemente ameaçados. Fernando Henrique Cardoso faz uma mudança na Previdência. Governo Lula
2003 implementa uma reforma da Previdência, e agora, recentemente, Bolsonaro também, uma outra reforma da Previdência. Reformas trabalhistas, nós vimos 2017, estávamos lá, tá? E também o processo de privatização tem mobilizado os sindicatos na luta, né, na defesa, né, desses direitos. E a gente tem vivido um ciclo de fluxos e refluxos da classe trabalhadora. De 1990 a 2006, a gente percebe uma classe trabalhadora em que a greve ela reflui. As greves que tinham alcançado níveis bastante intensos no período anterior, na década de 80, agora elas refluíram de 1990 a 2006, para experimentarem um novo ascenso de 2006 a 2017. Coincidentemente, governos Lula e Dilma, há um avanço no movimento de greves brasileiros, que vai chegar ao seu ápice em 2017, inclusive. Tá? Mas, após governo Temer e governo Bolsonaro, nós temos experimentado um novo refluxo das greves de 2018 e hoje. Tá? Mas, uma observação importante. Tá? Se o governo Fernando Henrique Cardoso se caracterizou, Collor, Itamar, FHC se caracterizaram pela implementação de políticas neoliberais, o governo Lula e Dilma não alteraram essa rota. Apesar da ascensão do movimento grevista nesses governos, a rota não foi alterada. A gente pode dizer que, no máximo, houve uma desaceleração da implementação dessas políticas, mas que continuaram nesses governos, para uma nova aceleração desse ataque à classe trabalhadora, agora no governo Bolsonaro. Então, você tem políticas, né, sobretudo agora no governo Bolsonaro, que são visivelmente antissindicais, tá? Numa retomada, né, de um discurso, né, cheirando a naftalina, né, do anticomunismo, mas que entra e que penetra em setores mais conservadores, né, da classe da população brasileira, e, ao mesmo tempo, né, a ênfase, né, sobretudo pelo setor financeiro, pelas empresas, pela uberização, né, da ideologia do empreendedorismo, que coloca a responsabilidade do emprego, do desemprego, do sucesso e do insucesso na costa exclusivamente do trabalhador individualmente. Tá? Bom, e é nesse contexto de 90 para cá que a gente vê surgir a concepção de um sindicalismo neoliberal. Caracterizou muito a força sindical na década de 90, uma central sindical que surgiu com esse discurso, né, de um sindicalismo que precisava se renovar, um sindicalismo que precisava ser moderno, porque as relações do capital agora não estavam sendo modernizadas. É um sindicalismo de resultado, um sindicalismo que apoia as mudanças neoliberais e procura cavar ali, né, algum ganho para a classe trabalhadora. É o caso, por exemplo, dos programas, né, de repartição de lucros e resultados das empresas. Tá? É aquelas propostas de que o negociado tem que valer sobre o legislado. Esse tipo de sindicalismo que se apresenta a partir de 90. Tá? A própria CUT é abalada, ela vai, aquele sindicalismo combativo, cutista da década de 80, vai se transformando num sindicalismo negocial, também faz greve, mas, sobretudo, aposta na mesa de negociações com o setor empresarial e com o Estado, tá? E, ao mesmo tempo, é sacudida, né, a própria CUT, por conta dos processos também do governo Lula e Dilma, o surgimento de novas centrais sindicais, né, que diversificam a representação dos sindicatos no Brasil. É a CTB, a Intersindical, a CSP com lutas, tá? Independente dessa diversidade que temos agora, dessa situação, o fato é que nós temos todos os sindicatos, todas as correntes sindicais que se apresentam hoje no Brasil, têm que lidar com a situação de uma estrutura sindical corporativa, egressa lá do tempo do getulismo, e que foi desestruturada, sem que se coloque alguma coisa no lugar, tá? Que é um problema que nós temos. Tá? Se desestruturou, sobretudo recentemente, com a reforma trabalhista aí do governo Temer, essa que nós enfrentamos em 2017, em que você tem um ataque, por exemplo, a uma instituição que fazia as mediações entre a capital e trabalho, que é a Justiça do Trabalho. Tá? Você tem o fim do chamado imposto sindical, tá? Sem se colocar algo no lugar para viabilizar
o financiamento dos sindicatos, e, ao mesmo tempo, você não mexe na questão da unicidade sindical, tá? Da representação dos sindicatos. Você engessa no momento em que a classe trabalhadora está em profunda transformação e fragmentação, tá? Que a gente observa. Então, hoje o sindicalismo passa por uma série de desafios. São estruturais, tá? Como é que deve acontecer o financiamento das organizações sindicais, tá? Imposto, taxa negocial, mensalidade sindical, como é que você vai financiar economicamente, viabilizar economicamente os sindicatos hoje, que estão desestruturados, né, por conta dessas reformas, que vieram acontecendo, mas sem organizar o campo sindical, tá? Pelo contrário, né, vieram para desorganizar o que tinha, tá? E você tem também a questão, né, da unicidade, né? Devemos continuar com essa representação de unicidade sindical nos tempos contemporâneos, o quanto isso não engessa a representação sindical. A representação deve ser por categoria ou por ramo. Ainda faz sentido a defesa de sindicatos por municípios? Será que não temos que superar essas estruturas sindicais, né, que fragmentam a estrutura? Tem milhares e milhares de sindicatos, mas muito pouco ativos, pouco representativos, pouco atuantes na classe trabalhadora. Tá? É um desafio também social. É preciso reverter o processo do antissindicalismo, o que implica em uma comunicação, na melhoria da comunicação dos sindicatos e do recurso à solidariedade de classe. Então, experiências bastante interessantes. Você faz uma greve de funcionários terceirizados na universidade e pede apoio para estudantes. É isso que nós devemos praticar com mais constância nos sindicatos. O apelo, né, à solidariedade de outras classes a uma luta de uma categoria. E é um desafio também associativo. Há um processo intenso de dessindicalização, resultado dessa fragmentação do trabalho, em que você vê a classe trabalhadora dividida em formais, informais, desempregados, desalentados, precariados, tá? Toda essa situação. Então, você precisa fazer um esforço dos sindicatos para a reorganização das suas bases sindicais, tá? Incluindo nas suas lutas não apenas o trabalhador formal, mas também o precariado, o terceirizado, tá? Que atuam ali em conjunto naquela empresa. Você precisa reorganizar isso. E, ao mesmo tempo, né, tá? Incluir a questão das identidades, a questão dos diferentes grupos, né, que sofrem diferentes formas de discriminação, inclusive no espaço de trabalho. Como é que você vai incorporar a juventude? Como é que você vai incorporar a mulher? Como é que você vai incorporar a população negra brasileira dentro da luta sindical, tá? No apoio, né, à luta sindical. Então, esses são os desafios do sindicalismo hoje, tá? E encerro aqui a minha fala, que já, inclusive, falei demais, tá? Muito obrigado aí a todos pela atenção até aqui. Obrigado, Stoiev, mais uma vez aí, pela sua disposição em estar colocando para nós aqui todo o seu conhecimento, né, toda essa preparação que você faz. Você é professor, você sabe que você prepara uma aula para dar para os estudantes e prepara também o curso para dar para a gente. Stoiev, você pode ficar até 9h30, nós estamos já com 9h10, queria já, então, sem delongas, abrir para o pessoal aí, ou através de levantar a mãozinha, ou escrever no chat. Tá com vocês aí, gente, para a gente fazer esse debate. Como a gente não faz live, a gente faz pelo Meet, é justamente para ter o debate. Então, podem se inscrever, podem falar, não precisa só ser pergunta, não, podem divergir, falar algumas coisas que vocês acharem interessante. Tá aberto. Cláudio, já pode começar com você, depois prepara a Maria Lúcia. Bom, antes de mais nada, agradecer você, Fabiano, pela excelente exposição e muito clara, muito interessante. Agora, eu queria saber o que é o capitalismo de Estado e se ele entra dentro dessa exposição histórica que você colocou aqui no Brasil. Então, é um conceito que foi bastante aplicado
sobretudo para os países socialistas, tá? Há bastante divergência sobre esse conceito, tem pessoas que concordam com ele, tem pessoas que discordam dele, alguns falam que a Rússia foi um capitalismo de Estado, a China é um capitalismo de Estado, no seguinte sentido, né? Você não tem uma burguesia que é industrializante. Você tem uma burguesia que não quer desenvolver um projeto de industrializante no país. Aí o que acontece? Um partido, dentro de uma revolução socialista, por exemplo, um partido, tá, que representa, ou pretendia representar uma classe trabalhadora, toma o poder do Estado, tá, num processo revolucionário. Mas, dadas as condições materiais mesmo, né, são países pobres e tudo mais, então a preocupação dessa elite dirigente que agora assumiu a frente desse país procura desenvolver a industrialização desse país de forma acelerada, tá? E ao tentar desenvolver essa produção industrial acelerada, tá? Essa classe dirigente acaba submetendo a classe trabalhadora desse país, apesar de pretensamente ser um país em transição para o socialismo, acaba submetendo a níveis de exploração equiparáveis a de um país capitalista. Então, se pesa na exploração da classe trabalhadora, se ataca as suas organizações independentes ali, a liberdade e tal, e aí o que acontece, né? Você tem um desenvolvimento de um capitalismo, tá? Mas um capitalismo do Estado. A propriedade é estatal, tá? Das grandes empresas pertencem ao Estado, numa relação de exploração da própria classe trabalhadora. Então, se acusa, por exemplo, a Rússia dessa característica e da China dessa característica em determinados períodos, né, da sua história. Tá? No Brasil não houve um capitalismo de Estado, tá? Mas você houve, de fato, né, durante o governo Vargas, né, tá, principalmente esse nacionalismo econômico, né, esse grande aporte do Estado no processo de industrialização. Tá? Não chega aos níveis, né, que a gente pode pensar, né, porque a prevalência no Brasil da propriedade privada, tá? No capitalismo de Estado, se referem muito a essa situação em que até a questão da propriedade privada, ela é relativizada ali, né? Você cria propriedade estatal, né? Em grandes níveis, né? Não é o que aconteceu aqui, mas há, de fato, um grande investimento do Estado no processo de industrialização, de qualquer maneira, no governo Vargas. Assim como o governo JK é um governo industrializante com muitos recursos estatais, assim como os militares também, né? Fizeram um processo de industrialização com um grande aporte estatal, até que as crises do petróleo impediram, né, a continuidade desse modelo desenvolvimentista. Obrigado, hein? Legal, Fabiano, obrigado. Passando já aqui a bola para Maria Lúcia. Maria, pode falar, está com você, tá? Então, Fabiano, eu faço uma atividade sindical no serviço público, né? Tá, e dado assim, a gente vive um momento em que existe uma individuação, vamos dizer assim, das pessoas, né? E a gente sabe que nós temos hoje, por exemplo, no serviço público, uma fragmentação de exigência de direitos, né, por cargos, né? E existe também um desânimo, né, para o trabalho sindical. Inclusive, para simplesmente se filiar. Mesmo os filiados, eles não têm nenhum ânimo para o trabalho sindical, né? E aí eu queria saber de você, assim, se existe alguma perspectiva de melhorar isso ou não, porque, assim, eu já me aposentei, já tem mais de 5 anos que estou aposentada e eu continuo fazendo a luta sindical, mas às vezes também dá um desânimo, né? Porque às vezes a gente trabalha muito e trabalha com poucas pessoas, né? E aí eu precisava saber, às vezes eu fico pensando assim, acho que eu tenho que largar esse negócio de mão e cuidar da minha vida, né? Me aposentar de vez. Queria saber se tu vê alguma perspectiva de melhora. E se tem alguma estratégia, né? Porque assim, eu até esses dias eu estava numa reunião do meu cargo, né? E eu assim, até falei que eu acho que tem que ter estratégias, né? Não é possível que não tenha, né? Alguma estratégia.
Fabiano, antes de você responder, eu vou ler aqui uma pergunta que foi feita antes de começar a gravação, que a gente estava comentando e você já respondeu, mas encaixa nessa daí, que foi do Adriano: o que é preciso fazer para que os sindicatos do Brasil voltem a se fortalecer e principalmente voltem a ser relevantes? Ele fala que foi bancário, sindicalizado, e o que vi foi um sindicato tomado por um grupo fechado, de cargos marcados, com interesses vazios e pautas rasas. Exato, por aí. Então, bom, a gente tem que superar, assim, eu também sou um militante sindical também, eu também fico angustiado com a situação, mas uma coisa é certa, Maria, você é imprescindível, e todos nós aqui somos, tá? Somos a categoria dos imprescindíveis, que estamos 9h17 discutindo sobre sindicato no Brasil, quarta noite. Então, nós estamos entre os imprescindíveis para a classe trabalhadora, tá? Agora, é óbvio, angustia a gente, mas a gente tem que ter a paciência revolucionária e o entendimento. Tem condições objetivas que nós não controlamos. Nós não controlamos os fluxos e refluxos do capitalismo, tá? Nós não temos essa varinha de condão. Então, o capitalismo passará por processos, tá, que serão desfavoráveis à nossa organização, mas também haverá momentos que são favoráveis, tá? Há momentos também, o capitalismo ele tem expansão, né? E tem crise, expansão e crise. Uma coisa é certa, o capitalismo não pode matar a gente, tá? Apesar dele tentar. A vontade do capital, no fundo, é ter que se livrar da classe trabalhadora. Mas ela não pode fazer isso, porque o capital depende da classe trabalhadora. Somos nós que damos valor, tá? Nós somos a única mercadoria que, de fato, gera valor, como diria o Marx. Então, não tem essa luta, essa é a angústia do capitalismo pelo lado deles, tá? A tentativa, tá, de fazer uma produção sem depender da classe trabalhadora, mas a impossibilidade deles resolverem isso, tá? Eles precisam da gente. E então você tem esses fluxos, que são as condições objetivas, e que permitem, que favorecem o desenvolvimento da luta sindical em determinados momentos, e em determinados momentos não. O que a gente pode fazer é a luta subjetiva, né? A construção da consciência da classe e da organização da classe, aproveitando esses momentos, né? Tá? Ajustando as nossas pautas, as nossas reivindicações a condições que são objetivas também, né? Como que a gente faz esse processo, tá? E como é que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso observando a luta coletiva. Não existe pessoa capaz de dar uma resposta. Não existe gênio capaz de dar uma resposta. É a gente observar as pessoas à nossa volta e a luta que está acontecendo à nossa volta e esse entendimento, assim, não, pera um pouquinho, não está dando certo aqui para mim. Mas será que em algum lugar tem alguém que está fazendo um trabalho legal, tá? E que dá para seguir por esses passos? Essa é a investigação que a gente tem que estar aberto a fazer. Por exemplo, a vitória, o Rodrigo Tomazini falou hoje de 2 vitórias importantes na questão sindical. O que ele fez? O Tomazini não, né? Não foi o Tomazini. Mas o que esses coletivos, essas coletividades organizadas em luta, o que elas fizeram para deixar o Tomazini tão contente assim? Ele é que tem que responder para a gente. Por exemplo, ele estava envolvido lá, implicado numa luta de funcionários terceirizados de uma universidade. Uma das coisas que fez foi aplicar na questão da solidariedade de classe. Apelou aos estudantes. Ou seja, a luta não ficou restrita àquela categoria. Você levou a defesa daquela categoria para a sociedade, para convencer uma parte da sociedade a apoiar aquela luta. Esse é um passo fundamental e importante, tá? Além dos trabalhos de melhoria da comunicação, da democratização da estrutura sindical, tá? Da organização por local de trabalho, da gente tentar ser criativo nessa nossa tarefa e sair dos esquemas já pré-estabelecidos, né? Tentar ser criativo nas nossas ações. E acho que é isso mesmo, sabe? É olhar à nossa volta e ver experiências que estão dando certo, tá? E tentar nos apoiar a ela, né? É o que o Marx fazia, né? O Marx não inventava como é que tinha que ser o socialismo, ele ficava olhando o que a luta coletiva fazia. Aí ele falava, pô, mandaram bem aqui nessa tal da Comuna de Paris, estou com eles, tá? Eles é que estão ensinando a gente, é o trabalhador na nossa luta que ensina a gente, tá? O que a gente tem que fazer, tá? Obrigada.
Muito legal. Stoiev, mais uma intervenção aqui, nosso camarada aqui do mandato do Robério, nosso chefe de gabinete, Rômulo Góes. Rômulo, está com você. Boa noite, camaradas. Primeiro, agradecer a aula do Fabiano, foi excelente, é um conteúdo assim histórico e atual muito forte, né? Como o Rodrigo falou, a gente teve dois movimentos sindicais aqui importantes nessa última temporada, nesse ano. O dos terceirizados, né, que a gente está percebendo a agonização dos direitos trabalhistas que precariza muito, muito, muito a vida deles, né? E coisas básicas, atraso salarial, sem perspectiva de pagamento, vem à tona, né? E eles se organizam em sindicato para fazer frente. Como foi colocado, eu penso que o movimento sindicalista ele tem fluxos e refluxos, né? Por exemplo, se a gente notar a conjuntura americana dos Estados Unidos, eles estão vivendo um auge do sindicalismo, metalúrgicos em greve, serviço de correio entrou em greve, roteiristas e artistas em greve, e é difícil explicar isso, né? Como é que lá estão se organizando se a gente aqui está vivendo um período sombrio para o sindicalismo, muito advindo da narrativa desde o golpe, né? STF decide que contribuição sindical não vale, e depois agora decide que vale. Enfim, aí minha pergunta é mais no sentido de como combater essa narrativa, né? Porque está impregnado na classe média, numa parte da classe trabalhadora, que o sindicato é pelego, eles roubam a contribuição sindical, não servem para nada. E ao mesmo tempo que essa narrativa ela surge, ela é reforçada, a gente vive esse período meio sombrio para o sindicalismo, nós temos de maneira concomitante a precarização do trabalho, né? Uberização da vida. Aqui é interessante que foi formado um sindicato, inclusive há uma liderança do PSOL que está à frente desse movimento, dos motoristas de Uber, mas não os motoristas de carro, né? Porque os de carro estão se sentindo prejudicados com os motoristas de motocicletas, que é uma novidade na cidade. Eu penso que em outras cidades do Brasil já existia esse tipo de modalidade de Uber, que se unem aos motoristas não, aos ciclistas de Uber. Então, são dois sindicatos para enfrentar os desmandos de uma empresa que praticamente não respeita nenhuma lei trabalhista aqui, né? Então, como enfrentar essa narrativa? Qual o grande desafio para a esquerda, para ajudar o movimento sindical, que é fundamental? E hoje a gente teve uma vitória na Câmara, né? Muito em razão da força sindical aqui. O Sindicato dos Professores derrotou um projeto de lei do prefeito que extinguia a carreira e criava uma nova carreira com uma supressão de direito absurda, é isso. Força sindical que não é a força sindical, né, Romulo? Sim, não é a força de Paulinho. Exato. Brincadeira. Stoiev, eu sei que você tem que parar 9h30, então eu já vou passar para o Robert, que aqui levantou a mão já para fazer a última pergunta para a gente depois fechar. Obrigado, Rômulo, obrigado, Robert, e depois já passo para o Fabiano. Gostaria primeiro, como todo mundo, acho que agradece, então, a explanação, a aula do professor Fabiano, o militante, como ele colocou no início da sua explanação. Eu creio que a gente tem que fazer algumas reflexões. Quando a gente vê o Putin afirmar a necessidade da paz, quando na atualidade, no momento ele está a invadir um país, quando nós vemos no nosso país as grandes lideranças da chamada esquerda da direita se degladiarem no debate presidencial, um chamando o outro de ladrão, no momento em que a gente vê grandes lideranças sindicais, em alguns sindicatos ampliando os seus mandatos, um fenômeno que eu não via há muito tempo, embora tenha participado durante meus 34 anos de bancário, movimento dos bancários, nos momentos difíceis, em plena ditadura, eu fico preocupado, e todos nós ficamos, com a ausência de exemplos e o ódio
que é gratuito, é militante da turma da extrema-direita internacional, do Trump a Bolsonaro, a Paulo Freire, que não tem como dizer que Paulo Freire pegou uma caneta do MEC, e aí eu acho que eu já me fiz entender. Eu acho que a esquerda, e eu vi a professora dizer que eu acho que a gente não deve desistir. Por quê? Primeiro, porque a gente tem que honrar aquilo que a gente fez até agora. Segundo, porque tem uma juventude que a gente diz amar. Ou seja, não é um discurso religioso, é um discurso de responsabilidade histórica. Embora hoje os elementos de esquerda que têm um comportamento condizente com a luta histórica, eles sejam chamados até de religiosos aqui, raramente tenham então observado esse tipo de conduta. Então, não quero me alongar, embora já o tenha feito. Professor Fabiano, parabéns. Eu acho que a necessidade desse debate ocorrer com mais frequência, com mais pessoas, embora me considere independente, mas eu aprendi muito e aprendi com Paulo Freire. Eu acho que ninguém ensina sem aprender, nem aprende sem ensinar, e já com meus quase 70 anos, aprendo que todo dia é dia de aprender. Boa noite, obrigado, valeu. Opa, obrigado você, mestre. Tá? É isso mesmo, a gente aprende em comunhão, né? E assim, né? O que eu penso, né? E acho que eu respondo um pouco às duas. A burocratização do sindicato é contra a gente. Uma das coisas que faz o sindicato, esse discurso do antissindicalismo que se dissemina, acaba se apoiando em práticas sindicais que são burocratizadoras. Nós temos que lutar contra a burocratização dos nossos sindicatos, primeiro de tudo, porque senão ele não se abre para o novo, ele não se abre para a realidade. Então você tem uma direção sindical que usa recursos estatutários para se encastelar no poder. Isso é horrível para o sindicato, ele perde a sua possibilidade de representação. Como que a gente vai superar o discurso antissindical se a própria liderança sindical colabora nesse sentido? Então, a nossa luta é contra essa burocratização do sindicato e contra também essa estrutura sindical corporativa que nós herdamos do getulismo e que nós não superamos. O que se fez até agora foi a desestruturação dela, em partes. Não se enterrou o corporativismo sindical getulista, tá? É um morto insepulto ali que está nos atrapalhando, inclusive, porque nós ainda estamos presos a essa estrutura. A gente tem que realizar o combate para superar essa estrutura, o que implica em a gente não aceitar os limites, tá? Isso implica, por exemplo, que se nós temos terceirizados, se nós temos precariados, a gente tem que estender a mão a eles, assim, nós temos que provocar essa solidariedade entre as categorias. Ela tem que acontecer, porque isso você começa a superar essa política antissindical, tá? Então, quando você vê para um sindicato, tá? Ou o MST faz isso muito bem. Eu acho que é um exemplo, por exemplo. O MST, muito mais atacado que os sindicatos é o movimento da luta pela terra no Brasil. Se aí tem alguém que é criminalizado, são eles. Aí eles vão lá e fazem uma cozinha solidária. Eles estendem a mão para determinadas categorias, determinadas populações que estão vulneráveis, sem apoio do Estado, o MST vai lá e apoia. Isso vai rompendo o discurso contra o MST. Tá? Essas práticas são muito importantes. Tá? De sair da barreira, de sair dos quadradinhos, de sair das caixinhas, né? E estender a mão ali a quem precisa. Esse exercício é muito importante. Tá? Quer ver um exemplo? Rápido, porque eu também estou precisando encerrar, mas eu vi recentemente a notícia de um empresário que queria ganhar dinheiro com o pessoal do aplicativo, queria ganhar dinheiro em cima dos Ubers. Aí ele desenvolveu um aplicativo, porque se tem uma coisa que ferra o motorista de Uber, é o aplicativo. O aplicativo começa o aplicativo é feito, né? O aplicativo é feito de tal forma que vai explorando o motorista, né? Ele vai também identificando o motorista, ele vai fazendo o registro do motorista e ver que tipo de corrida o motorista aceita, que horas que não aceita, qual o preço que esse motorista se submete, e o aplicativo ele vai sendo treinado nesse aspecto e ele vai impondo uma exploração enorme ao motorista.
E assim, você tem pouco tempo de responder se você quer aquela corrida ou não. Então, o que ele criou, esse cara? Falou assim, pô, eu vou criar um aplicativo que faz a leitura da oferta que a Uber faz aquela corrida, segundo critérios que o motorista coloca. Aí o motorista vai lá e fala, não quero fazer corrida a tal lugar, a tal preço, para mim tem que valer a pena, tem que ser por esse valor, senão eu nem faço, senão dispensa a corrida. Tá? Ele criou um aplicativo que fazia essa leitura, que funciona junto com o aplicativo do Uber. Tá? E aí os motoristas no Rio de Janeiro começaram a usar, começaram a adorar esse aplicativo, porque não coloca eles em corrida ruim, em corrida que eles não ganham, em corrida que eles são muito explorados, recusa aquelas corridas. Então o próprio aplicativo faz, não, essa aqui não, você não vai pegar. E responde para o trabalhador, né? Porque o trabalhador tá fazendo uma corrida, aparece uma, ele já clica porque ele quer pegar, mas é ali que ele está perdendo dinheiro para o aplicativo. Aí ele criou esse aplicativo. A Uber está metendo um processo contra esse cara. Tá? Um processo de 100 milhões de dólares, porque ele criou um aplicativo. Aí ele aparece agora entre os motoristas de Uber, quase com discurso sindical. Eu estou aqui para defender vocês, eu quero que vocês me defendam, eu vou com esse processo até o final. E ele faz propaganda do material dele. Eu pergunto, onde é que estavam os sindicatos que não pensaram em fazer um aplicativo desse? Por que deixou para o empresário fazer? Onde é que está a sensibilidade, a esperteza, a sagacidade, a criatividade? Porque tinha sindicato no Brasil que teria recurso para fazer um negócio desse. E não fez, entendeu? E poderia ter feito. Tá? Esse engessamento, essa burocratização, esse ficar dentro da caixinha é que não está nos ajudando nesse momento. Tá? E é esse momento que a gente tem que procurar sair dessas amarras, né? Tá? E usando exemplos, como eu falei, vamos olhar na nossa categoria, na nossa classe, o que estão fazendo, tá? E que pode dar certo, tá? E que pode nos ajudar. A gente tem que estar atento a esses movimentos. É isso, gente. Rodrigo? Gente, obrigado. Se não tiver mais ninguém para falar aqui, o Fabiano também tem que sair. Nos comentários está todo mundo agradecendo. Fabiano, a gente agradece muito a você. Chamar a atenção aqui para o comentário do Ataíde, comi barriga com horário aqui em Campo Grande, são 8h12, já era 9 aqui. Ataíde, vai ficar no YouTube, tá? Agradecer a todos vocês, agradecer o Robert. Robert está com a mão levantada, você tem mais alguma coisa, Robert? Mais uma perguntinha, mais uma consideração? Dá tempo ainda, eu acho. Estou satisfeito com a explanação do professor, agradecer a todos vocês, um abraço desse torrão aqui, de Rincão do Norte, pequeno Roraima, 300 mil quilômetros quadrados, 340 mil quilômetros quadrados. Um grande abraço. Todo rincão do Brasil é essencial. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, Stoiev está em Curitiba, eu sei de várias pessoas em vários lugares. Gente, valeu mesmo, a gente está no mais um módulo nosso, lá no grupo. Boa noite, companheiras. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado aí pela participação e o próximo a gente está junto de novo. Valeu, gente. Obrigado, Stoiev. Obrigado mesmo.